Na última quinta-feira, 27 de setembro, a Unildop realizou a quarta aula-palestra do curso industrial do ano. Durante o encontro, o engenheiro químico Tércio Dalla Vecchia falou sobre a necessidade do desenvolvimento de balanços para o melhor aproveitamento da cana-de-açúcar, seja no processo de açúcar, do etanol ou da geração de bioeletricidade. Para a gente tirar o máximo proveito desse produto, ou seja, otimizar tanto a produção de açúcar e álcool como a produção de energia e diminuir o consumo de água, nós precisamos desenvolver os balanços e conhecer muito bem aquilo que compõe o nosso processo, seja de uma usina existente, seja de uma usina a ser projetada. Então o objetivo desse curso é passar para os alunos como se faz esse balanço, quais as ideias, quais os objetivos que devemos ter para desenvolver um determinado tipo de balanço e fazer os cálculos para que a gente consiga atingir esses objetivos. Que pode ser reduzir gargalo, pode ser reduzir consumo de água, pode ser maximizar a produção de açúcar, maximizar a produção de energia e assim por diante. Falando então de gargalos, quais são os gargalos e os pontos de baixa eficiência e produtividade das usinas? Bom, as usinas evoluíram muito. Nos últimos 25, 30 anos elas evoluíram muito. E hoje nós já estamos chegando numa curva de produtividade muito próxima da assíntota limite que seria possível, né? Nossas extrações passaram de 90%, 85%, estamos fazendo a 98%, que é a quantidade de açúcar que passa para o caldo sobre aquela que entrou na cana no processo de extração. Os nossos rendimentos de fermentação, que raramente passavam de 80%, hoje a gente atinge 92% ou até mais por cento de rendimento de fermentação. Nossas perdas indeterminadas, que chegavam a 5%, hoje, bem monitoradas, elas podem ser menos de 1% da produção. Então nós estamos chegando na síntese. Qualquer incremento maior exige um grande investimento. E por isso mesmo, quando exige um grande investimento, tem que ser muito bem estudado, muito bem definido, para que aquele investimento traga o resultado. Porque aumentar 0,1% hoje, em qualquer eficiência, é difícil. Quais são as orientações quanto melhoria e otimização? Muito bem, para você melhorar e otimizar, a primeira coisa é você tem que fazer um diagnóstico industrial. Você tem que pegar o que você tem e saber exatamente o que você tem. Eu sempre falo que é o seguinte, um problema, você muitas vezes sabe qual é o problema, mas a primeira coisa a fazer é ter um enunciado claro do que é o problema. Então, e para ter o enunciado claro, você precisa saber do que você dispõe. Quais são os dados que você dispõe? Porque se os dados não estiverem confiáveis, todos os resultados vão ser ruins, né? Então, hoje, nós temos que fazer um diagnóstico industrial e procurar dentro das usinas, porque é diferente de usina para usina. Numa usina, um gargalo ou um ponto de ineficiência pode estar na extração, como pode estar na destilação, como pode estar na fermentação, como pode estar na fabricação de açúcar, no tratamento de caldo e assim por diante. E então, com o diagnóstico, nós conseguimos detectar aonde que estão esses pontos para poder responder a sua pergunta. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? E quanto a perspectivas futuras sobre o assunto, o que a gente tem de novidade? Na verdade, como fundamento, esse é um fundamento muito antigo, que são baseados na primeira lei da termodinâmica e na lei de Lavoisier, tá certo? Que são de quase 3 séculos atrás. Mas a aplicação desses fundamentos de forma sistêmica, tá certo? E sempre é que é a novidade. E isso, a novidade está muito mais em como conceituar isso e daí atingir o objetivo melhor do que num equipamento mágico que não existe. A termodinâmica não é mágica, como a química não é mágica, tá certo? O que nós temos que saber é como utilizá-la melhor. Então, as ferramentas que nós dispomos hoje de cálculos, de definição de processos, que é a grande novidade, e que é uma novidade que não para, que é o desenvolvimento tecnológico.